noite, amada igreja. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você recebe essa paz e essa graça de Deus, amém? É muito bom estarmos reunidos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Com relação ao culto do dia 31, com certeza no próximo domingo nós teremos o horário certinho. Não foi anunciado ainda o horário em Curitiba. Nós vamos ter uma transmissão ao vivo no telão de todo o culto, desde o momento do louvor e a ministração profética que o pastor Pio vai trazer para nós. Então vai ser antes, nós não vamos passar o ano novo aqui. Nós vamos estar vindo entre 7h30 e 8 horas, e vai ser 1h e meia de culto, e depois você vai para sua casa com seus familiares, ter esse tempo de ceia, esse tempo de momento com a família, ok? Então vai ser um momento profético, onde muitos irmãos que estão em viagem podem acompanhar também via internet. Se de repente você estará viajando, lembre-se de acessar o link ali da Comunhão Cristã Aba, e você poderá participar desse culto também ao vivo, aonde quer que você esteja. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de juntos celebrarmos ao Senhor, encerrando aí um ciclo, encerrando aí mais um ano. 2020 tem um papel fundamental para nós como igreja local. É um ciclo de 10 anos. O primeiro culto da Comunhão Cristã Aba em Maringá foi no dia 7 de março de 2010. 7 de março de 2010. Então nós vamos fazer 10 anos e nós louvamos a Deus pelos ciclos, Particularmente na minha vida, na nossa vida ministerial, vida pessoal, os ciclos são de 10 em 10. E sempre quando tem um ciclo novo, tem coisas novas. E sempre coisas boas, vindas da parte de Deus. Então prepare-se para o novo de Deus, prepare-se para aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. É um tempo de expansão, de crescimento, do estabelecimento do reino de Deus nessa cidade. Maringá é uma cidade abençoada. Quantos maringaenses nós temos aqui? Maringaenses, vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados por nascerem nessa cidade. E nós somos coparticipantes juntamente com vocês de todas as bênçãos e promessas de Deus para essa cidade. É uma cidade que emana leite e mel. Nós temos declarado isso, temos orado por isso, pela prosperidade, pelo crescimento dessa cidade, e com certeza isso tem nos alcançado a cada um de nós. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos residindo. São 4 netos maringaenses, 4 netos maringaenses e uma curitibana. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos nessa cidade, estabelecendo juntamente contigo, com você, o reino de Deus, nas muitas áreas da nossa sociedade. Governo e influência. Estamos estudando sobre o livro de Gênesis, a vida da família de Jacó, especificamente de José. E é impressionante como José fala de governo, de influência. Nós temos mais 2 mensagens hoje, e no próximo domingo eu estarei trazendo uma última mensagem com relação a esse contexto da vida de Jacó, da família de Jacó, da vida de José. Temos orado pela sua família, pela nossa parentela. Algumas pessoas já têm testemunhado daquilo que Deus tem feito através da nossa família. Algumas conquistas, algumas respostas de oração. E nós louvamos a Deus pela fidelidade, pelo cuidado de Deus para cada um de nós. Eu gostaria de convidar você, uma vez mais, vamos ficar em pé, por gentileza, e vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, preparando os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim.
me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Imensa graça dele te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou pra trás, hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim, não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso gesto de carinho, de afeto e de amor. Deus, nós queremos declarar nesta noite, Deus Pai, Paizinho, Abba Pai, Papai, nós amamos o Senhor. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós amamos o Senhor. Espírito Santo, que nos guia em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é reto, e que nos mostra até mesmo o que vai acontecer. O nosso Consolador, nós amamos o Senhor, amamos a Tua Palavra, amamos a igreja, amamos a nossa família e amamos pessoas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, com um só coração, com um só espírito, Senhor, exaltando ao Senhor. Fale conosco agora. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as nossas necessidades, o nosso dia a dia, o contexto profissional, o contexto familiar, o contexto espiritual, o contexto ministerial. Tu sabes, Senhor, daquilo que precisamos. Pai, queremos nos render à Tua presença, a manifestação da Tua presença sobre as nossas vidas nesta noite, através da revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, estamos estudando sobre a família de Jacó, especificamente a vida de José. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 36. Gênesis 37, 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O título da minha mensagem nesta noite é O Escravo Livre. O Escravo Livre. Nós já temos falado sobre o contexto da história da família de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. O quanto José foi perseguido pela sua família, pelos seus irmãos, 12 irmãos, uma família grande. Um menino que existia uma expectativa muito grande de uma promessa. Sua mãe era estéril, não podia ter filhos, e o Senhor a concedeu. E José foi uma criança almejada, foi uma criança esperada. E ele veio de uma forma sobrenatural. Depois veio Benjamim e os demais irmãos, os demais irmãos, uma família grande. E os irmãos tinham inveja, os irmãos tinham ciúmes de José, a forma como ele era tratado, o comportamento dele denunciava as atitudes erradas dos demais irmãos. Então, no nosso dito popular, os irmãos viam ele como dedo duro, mas não. Ele era uma pessoa reta, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa obediente a Deus. E aqui com 17 anos, os irmãos maquinaram, tramaram matá-lo. Matá-lo. O objetivo era matar, sangue do seu sangue, matá-lo, destruí-lo. E mentir para o pai de que aconteceu alguma coisa. Mas Deus assim não permitiu, porque os planos de Deus para as nossas vidas são maiores. O diabo, ele tenta, não tem sucesso. Nós vimos hoje que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantos livramentos de morte nós tivemos nesse ano, e muitas vezes nós nem ficamos sabendo, E Deus, Ele tem tido cuidado de nós, porque tem estabelecido para cada um de nós um propósito maravilhoso de governo, de influência, de salvação para a humanidade, para as pessoas. Inclusive os familiares foram beneficiados pelas promessas de Deus sobre a vida de José. Mas eles venderam José, e teve um preço por isso. Venderam como escravo. Eu fui ver no dicionário a palavra escravo. Escravo, que ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor, a quem pertence como propriedade exclusiva. Uma submissão, e uma total dependência em função daquele que compra. O primeiro tópico da minha mensagem: escravo, o preço. Qual o preço de uma pessoa? Qual o preço da traição de um irmão? Da maquinação de uma família para prejudicar, para desejar o mal, inclusive a morte. Como nós falamos, Deus não permitiu que ele fosse morto. A mentira, o engano, uma capa que ele tinha ganho, uma vestimenta que ele tinha ganho do seu pai, foi tirada de uma maneira brutal, foi molhada em sangue de um animal, de um cordeiro, e foi levado até Jacó. Eles nem tiveram coragem de enfrentar cara a cara o seu pai, enviaram um servo para mostrar as vestimentas do seu irmão, e o pai, Jacó, ficou desesperado: meu filho morreu. Um animal feroz destruiu o meu filho morreu, o meu filho morreu. E nada podia consolar o coração daquele pai, nada podia consolar. Com apenas 17 anos, ele foi tirado de uma maneira brutal do seu convívio familiar, do seu convívio social, do seu convívio de trabalho, dos seus relacionamentos, de uma maneira brutal, e foi vendido como escravo. O preço, Gênesis 37, 26 e 28. Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram.
Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Um tempo atrás nós ministramos sobre preço e valor. Existem coisas que têm preço, existem coisas que têm valor. Um relacionamento familiar, um relacionamento entre irmãos, tem preço ou tem valor? Tem valor. Uma vida tem preço ou tem valor? Tem valor. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não tem preço que pague por uma vida. Mas aqui, eles se submeteram a míseras 20 moedas de prata. O texto não diz o que eles fizeram com aquele dinheiro, mas é um dinheiro maldito. É um dinheiro maldito. E sempre quando se fala de José, de governo e alguns aspectos da vida de José, o texto do Velho Testamento aponta também para Jesus Cristo, que também foi negociado por 30 moedas de prata, por um ladrão, um dos seus discípulos. Um ladrão. A Bíblia diz que ele roubava do gasofilácio, roubava das ofertas que eram dadas para o sustento de Jesus e dos demais discípulos. Era um homem mau, era um homem ruim, era um homem que aceitou entregar Jesus por 30 moedas de prata. Quando nós pensamos em recursos financeiros, quando nós falamos em dinheiro, quando nós falamos em preço, sabe, a Bíblia é muito clara. Nós podemos, muitas vezes, sermos escravos do poder financeiro, escravos do dinheiro, escravos do dinheiro. Muitas pessoas têm o senhorio, o seu senhorio, o controle, o domínio de coisas materiais, que dão muito mais valor, às vezes, às pessoas, à família ou outras situações. A Bíblia é clara ao revelar-nos que o dinheiro pode ser um concorrente ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um ou amar outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós precisamos cuidar dos nossos corações com relação às coisas materiais. Deus, Ele quer conceder a você ausência de necessidade? Sim ou não? Sim. Que é a prosperidade. Deus quer que os seus filhos sejam prósperos? Prosperidade é ausência de necessidade. Sim ou não? Sim, em todas as áreas. E Deus quer nos conceder até mesmo em abundância, em abundância. Mas o dinheiro, as coisas materiais não podem ocupar o senhorio, não podem ser um ídolo para as nossas vidas, ao ponto de nós idolatrarmos, ao ponto de nós oferecermos a nossa força, o nosso esforço ao dinheiro. Existem muitas pessoas muito apegadas ao dinheiro e que não vivem, não usufruem. O problema não está no dinheiro, e sim no domínio que ele pode exercer sobre a vida de alguém. As Escrituras nos advertem sobre o tropeço no que diz respeito a isso. O dinheiro pode se tornar um ídolo. Paulo mostrou que os cristãos também têm os seus ídolos. Eles não são estátuas de gesso ou de madeira. Não costumam ser vistos, porque ficam escondidos no coração dos crentes. As atitudes de avareza, ganância e apego material são ídolos. O apóstolo Paulo denunciou isso ao chamar a avareza de idolatria. Uma pessoa avarenta, uma pessoa que tem só para si, acumula só para si. O texto diz o seguinte, Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O problema não é o dinheiro, o problema é o valor muitas vezes que nós damos às coisas terrenas, às coisas materiais.
Muitos de nós já administramos na escassez. Muitos de nós temos experiências passadas de escassez. Eu tenho um desejo ainda de escrever um livro para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, contando um pouco dessa escassez no contexto ministerial. No contexto ministerial. E o quanto foi importante uma dependência de Deus, uma aproximação de Deus, sabe, um cuidado de Deus, o senhorio de Deus nas nossas vidas em cada momento, inclusive na criação dos nossos filhos, E o quanto isso foi importante para o estabelecimento do reino de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando você consegue administrar na escassez, Deus conhece a tua fidelidade no pouco, Ele vai conceder a você o muito. E você vai ser um bom administrador também na abundância. Assim como José. Nós que agora conhecemos a história de José, sabemos de onde ele veio. Ele foi vendido como escravo por 20 moedas de prata pelos seus próprios irmãos. E ele foi o segundo homem mais importante do Egito, do mundo. O segundo homem mais importante do mundo. E o coração dele continuou o mesmo coração. Você pode imaginar José reclamando? Você pode imaginar José caluniando seus irmãos? Você pode imaginar José xingando seus irmãos? Não, eu não consigo. As muitas vezes que eu tenho lido esse texto, sabe, eu não consigo ver o coração de José magoado, triste, sabe, eu não consigo. Eu vejo sim simplicidade, eu vejo sim sinceridade, eu vejo sim amor, eu vejo sim carinho, eu vejo sim um homem temente a Deus, um relacionamento com Deus próximo e íntimo, mesmo em momentos tão difíceis, a separação. Com 17 anos, ele foi ver seu pai depois de 22 anos. Foi reencontrar Jacó. Depois de 22 anos. 13 anos ele passou pela escravidão e pela prisão. Durante 13 anos, desde o momento que ele foi vendido, ele passou pela escravidão e passou pela prisão. O texto não nos fala por quanto ele foi vendido para Potifar, para o comandante lá do exército do Egito. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, o problema está no apego, no amor ao dinheiro. O apego e o amor ao dinheiro têm separado casais. O amor e o apego ao dinheiro têm separado famílias. Tem levantado pais contra filhos, filhos contra pais. O amor e o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Então nós precisamos tomar cuidado. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. Nunca tem fim. Essa ganância, esse desejo em ter, em possuir. Nós temos uma vida só para vivermos. E muitas vezes essas pessoas acabam não usufruindo dessa oportunidade, desse privilégio chamado vida. É importante entendermos que o dinheiro em si não é errado, e sim as possíveis atitudes e inclinação do nosso coração. O problema não está no fato de termos ou não termos dinheiro, e sim em como nos comportamos em relação a ele, em relação à nossa conta bancária. Se está positiva, você está bem. Se está negativa, você está mal. É altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E nós precisamos cuidar com o nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. A advertência bíblica é de não colocarmos o coração nas riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Cuide do nosso coração. Cuide do seu coração com relação ao dinheiro. Com relação ao dinheiro.
São 3 armas poderosas que o diabo tenha usado através das tentações: o poder, o dinheiro e o sexo. Muitos grandes homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas vezes caem em pecado, se desviam, se afastam do propósito de Deus em função dessas atitudes. Mas eu não consigo ver no coração de José essa maldade, essa ganância, e sim uma tristeza. Com certeza ele deve ter chorado, com certeza ele deve ter se entristecido com a atitude dos seus irmãos. Mas o que eles fizeram com aquelas 20 moedas de prata? Que valor tem aquilo? A consciência deles durante os 22 anos, tanto que lá depois quando eles se encontram, olha, isso daí é Deus nos punindo em função, sabe, do que nós fizemos nos nossos irmãos. Eles nunca esqueceram José. Não conseguiam mais ter paz, não conseguiam mais ter alegria, não conseguiram mais ter prosperidade. Com a saída de José, até mesmo Jacó caiu na falência, caiu na desgraça, porque veio uma grande fome, uma grande destruição, e as pessoas estavam morrendo, estavam sendo destruídas. E José foi vendido nesse meio tempo no Egito aos midianitas. Venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O primeiro tópico, o preço, escravo e o preço. O segundo tópico, escravo, próspero. Um escravo que não tinha necessidade nenhuma. Um escravo que tinha em abundância. Um escravo que nunca lhe faltou nada. Nunca lhe faltou nada. Desde o momento que ele foi jogado naquele poço e foi tirado daquele poço. Porque não, aquele poço era para a morte, era para a destruição, e Deus não permitiu. Desde o momento que eles foram vendidos para os midianitas, não sabemos que tipo de transporte foi, mas ele foi como escravo. Então não foi num lugar confortável, mas o Senhor o levou até o Egito. O Senhor o levou até o Egito. E sabe quantos anos depois os hebreus saíram do Egito? 430 anos depois. Desde esse momento, quando José pisou no Egito, Deus livrou o povo de Israel do Egito 430 anos depois. Quantas pessoas foram beneficiadas através da vida de José? O povo hebreu tornou-se poderoso e grande no Egito. Grande no Egito. José exerceu influência e governo no Egito. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Por quê a prosperidade? Por que a abundância? Por que a ausência de necessidade? Porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele. E José era com Deus. José estava com Deus em todos os momentos. Não havia murmuração, não havia reclamação. Nós temos falado isso: em minha boca há poder da vida e da morte. Muitas vezes nós falamos palavras de destruição, de morte, e não de vida. E não de vida. E dessa forma entristecemos o próprio coração de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele exerce o senhorio e o governo sobre as nossas vidas. Gênesis 39, 1 a 5. Você está comigo? Você está comigo? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Esse homem com certeza tinha muitos outros escravos. Mas José era jovem, tinha apenas 17 anos. E com certeza ele tinha uma boa aparência. A Bíblia diz que ele tinha uma boa aparência. Era um homem forte, era um menino forte. E quando Potifar bateu o olho nele, falou: eu quero esse menino para mim. O texto não fala por quanto ele foi vendido, mas com certeza os ismaelitas ganharam muito dinheiro em cima de José. Até os ismaelitas foram abençoados por terem comprado José. Eles ganharam muito dinheiro em cima de José, em cima daquela negociação. O versículo 2, o Senhor estava com José. Você pode repetir isso? O Senhor estava com José. Repete assim: o Senhor está comigo. Você tem convicção disso? Em tudo.
no poço, como escravo, na prisão. O Senhor está comigo. Na tribulação financeira, na tribulação da saúde, nenhuma enfermidade, num contexto de desemprego, o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. A minha confiança está no Senhor e na força do seu poder. Não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor a quem eu confio está comigo. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Foi muito rápido o crescimento e a prosperidade dele. Ele foi vendido como escravo, ficou lá na senzala, e de repente ali ele já se destacou. Se destacou pelo quê? Pelos seus belos olhos? Não, pelo seu trabalho, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento com as pessoas, pela sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de se relacionar com as pessoas. Gente, pessoas são mais importantes do que coisas. Não dê valor às coisas, dê valor às pessoas. Entre coisas e pessoas, fique com gente. Fique com gente. As coisas são passageiras e são terrenas. E aquele menino ali, escravo, ele começou a se relacionar. E Potifar olhou a atitude num período muito curto de tempo e trouxe ele para dentro do seu palácio, para dentro da sua casa. Gente, ele não conhecia José, era um hebreu, não conhecia. Por que isso aconteceu? Porque o Senhor estava com José, porque o Senhor estava com José, e o Senhor não nos desampara, não nos deixa, o Senhor está com você. Não tenha medo, não tenha medo, não se desespere, coloque a sua confiança no Senhor, não olhe as situações, as circunstâncias, porque o Senhor estava com ele. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Ele não só gostou da atitude de José, mas ele reconheceu: Deus está com esse menino. Esse menino tem alguma coisa diferencial, tem alguma coisa diferente. Deus está com ele. E ele não foi nada bobo. Ele não foi nada bobo. Trouxe esse menino perto dele. Trouxe esse menino para dentro da sua casa e concedeu a ele toda a administração de todos os seus bens, de todas as suas tarefas no palácio, pessoais, todo o seu contexto financeiro, tudo ele tornou-se o administrador dos seus bens. Agora eu pergunto para você: José está sendo preparado para governar e para influenciar o mundo através das pequenas coisas, através de pequenas tarefas. Nós muitas vezes queremos alcançar já grandes coisas e negligenciamos as pequenas tarefas, as pequenas coisas. Nesse momento, para que você esteja sentado com esse ar-condicionado gostoso, muitas pessoas estão atrás dos bastidores aí trabalhando, servindo a Deus, servindo vocês, servindo as crianças, toda a organização, toda a limpeza. Muitos chegaram aqui 4 horas da tarde, 4:30 da tarde, para oferecer esse culto ao Senhor. Mas nós somos tocados pela primeira impressão, por aquilo que nós vemos, pelos nossos 5 sentidos. Quando você entra no ambiente, a primeira coisa que você olha é aquilo que você vê. A primeira coisa que você pensa ou imagina é de acordo com aquilo que você vê. Eu tenho uma boa notícia para você. Nós preparamos esse ambiente para a manifestação da presença de Deus em sua vida. E você não sairá daqui da mesma maneira como você entrou. Você não sairá daqui da mesma maneira como você entrou. Porque o senhorio e o governo, o domínio de Deus está sobre as nossas vidas, está sobre essa igreja. Em tudo aquilo que realizamos, em tudo aquilo que fazemos, fazemos de todo o nosso coração como para o Senhor, não para agradar homens, mas para o Senhor de todo o nosso coração. Agradou-se de José,
Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Meu Deus! Quando o Senhor está conosco, até o ímpio é abençoado através do teu trabalho. Através das promessas de Deus na sua vida. Muitas famílias são beneficiadas através da manifestação da presença de Deus em você. Através da habilidade e capacidade que Deus tem dado, da destreza que Deus tem dado, habilidade no teu trabalho, habilidade, sabe, na tua família. Potifar foi abençoado. Ele prosperou. E ele tinha consciência, ele tinha entendimento. É por causa de José. É por causa da vida de Deus em José. É Deus em José. Então, um escravo próspero. Terceiro tópico. Um escravo atraente e bonito. Já viu uma pessoa atraente e bonita, não? Já viu? Sim, eu já vi. Se é atraente e bonita, chama atenção. Olha, eu volta e meia, eu gosto de brincar com os meninos, né? Com os homens. Ô bonitão. A pessoa olha para mim assim, é com você mesmo. É comigo, tá falando? A beleza de Cristo em nós. E a Bíblia diz que esse menino, José, ele era atraente e muito bonito. Olha o versículo 6, a partir do versículo 6. Gênesis 39, de 6 a 10. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Meu Deus, ele só ia para casa para comer, não se preocupava com mais nada. Imagine você ter um braço direito desse jeito. Imagine você ter uma pessoa habilitada, capacitada, cheia da presença de Deus, sabe? Um homem visionário. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha só o que a Bíblia diz. José era atraente e de boa aparência. Gente, se a Bíblia está escrito isso, é porque o cara era bonito mesmo, era um bonitão. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, a Potifaria, começou a cobiçá-lo e convidou ele. Quer ficar comigo? Não era ficar, vem deitar-se comigo. Eu quero você. Cobiçou ele, desejou ele. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ninguém. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Potifar? Não. Como poderia eu cometer algo tão perverso contra o meu Deus, a quem eu amo? Como que eu poderia? Gente, a mulher, a Potifaria, não era feia, não era banguela. Era uma mulher bonita. Escolhida a dedo para ser a esposa de Potifar. Era uma mulher atraente, era uma mulher com certeza que chamava atenção. Mas José chega para aquela mulher e fala: como poderia eu entristecer o meu Deus, Como poderia eu, com uma atitude dessa, entristecer o meu Deus, pecar contra o meu Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, imagine que tentação. É Deus quem tenta ou não? Quem é que tenta? É o diabo. E nós somos tentados de acordo com as nossas próprias cobiças, com os nossos próprios desejos. Cada um de nós é tentado de acordo com a sua própria cobiça, em várias áreas. E muitas vezes
O diabo, ele é insistente, usa canais, usa situações para tentar derrubar você, para tentar afastar você do propósito de Deus. Dia a dia, dia a dia, dia a dia. Já pensou aquela mulher? Ele trabalhava na casa de Potifar. Potifar saía para o trabalho. Tinha os demais escravos, os demais servos lá. Gente, era um inferno encarnado numa mulher atraente. Era um inferno. Dia a dia. E ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Olha que interessante. A coisa era tão constante que ele, sabe, ele decidiu, eu não vou me aproximar dela. Ela está entrando no corredor. Ela passava, ele fazia as coisas. Evitava ter contato com ela, evitava conversar com ela. Evitava. Fugia da tentação, fugia da tentação. E o texto continua. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Foram arrebatados? Não. A Potifaria mandou todo mundo embora, deu descanso. Vamos descansar hoje, eu estou dando folga para vocês. E só ficou ela e ele lá dentro. Só que ele não sabia. Ele não recebeu a mesma ordem. Olha, fica em casa, não precisa vir trabalhar hoje. E ela com certeza se preparou para aquele momento. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ele fugiu. Ele se mandou. E ela foi tão incisiva que agarrou ele e ficou com o manto. Ficou novamente com o manto na mão. Com uma túnica na mão. Capa, manto, representa autoridade. Autoridade. Quando os irmãos tiraram a capa de José, embebedaram com sangue, mentiram para Jacó, eles perderam toda a autoridade. Toda a autoridade. Eles roubaram. Eles mentiram. Eles mentiram. E quando essa mulher ficou com o manto de José na mão, o que ela fez? Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados. Socorro, socorro, socorro. Vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim. Oh, Deus, por favor, me ajudem. Mas eu gritei, gritei, gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse, até que Potifar chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Novamente, mentira, maquinação envolvida para destruir a nossa reputação, para destruir o nosso caráter, para destruir as nossas vidas. Mentiras, engano, roubo e tantas situações. Novamente ele passa por essa situação. Um escravo atraente, um escravo bonito. Agora um escravo preso. Um escravo prisioneiro. 39, 19 a 23. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Novamente, na prisão o Senhor estava com? Na prisão o Senhor estava com? O Senhor sabe muitas vezes a maldade que há nas pessoas e no coração das pessoas à nossa volta, para nos destruir. Inventando calúnias, inventando mentiras. Não se defenda. Não se defenda, porque quando você vai em defesa, Deus
Ele deixa contigo. Agora, quando você reconhece Deus, eu entrego essa situação diante do Senhor, Ele vem e interfere. E de que forma Ele interferiu? Como era tratado um prisioneiro que traiu Potifar? O cara era guarda, ele era o chefe dos soldados. Chefe dos soldados, com certeza ele deve ter dado uma recomendação: olha, dá uma sova nesse camarada aí, porque ele deu em cima da minha mulher. Dá uma dura nele, dá uma dura nele. Agora o texto diz que Deus era com José, e Deus o tratou com bondade. Deus não permitiu que ninguém tocasse nele. Deus não permitiu que ninguém lhe fizesse mal. Deus não permitiu que ninguém lhe fizesse mal. Mesmo como prisioneiro, mesmo com aquelas calúnias. E o texto diz que, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, gente, novamente, em função do seu relacionamento, ele teve a simpatia das pessoas. O que é uma pessoa simpática? Uma pessoa agradável. Uma pessoa de fácil relacionamento. Uma pessoa, quando chega assim, sabe, o ambiente muda. Uma pessoa antipática. Já vem. Lembra da peça, o Clique de Natal? A funcionária lá com relação à dona Júlia. A dona Júlia. Irmãos, nós temos a vida de Cristo em nós. Nós temos o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Ah, mas pau que nasce torto sempre vai torto. Meu irmão, fique com isso daí, que isso não é cristão, não vem de Cristo. Porque Deus transforma o nosso jeitão de ser. Ah, tem descendência de italiano. Não, a minha descendência hoje é do reino de Deus. A vida de Cristo em mim. Não são dos meus familiares. As pessoas precisam ver a mudança de vida na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes, sabe, no meu relacionamento. As pessoas precisam ver Jesus em mim, a vida de Cristo em mim. As pessoas precisam ver Jesus de uma forma simpática, de uma forma agradável, de um ambiente gostoso, aonde você muda o ambiente aonde você está quando você chega. E quando José chegou no cárcere, aquele ambiente foi mudado. Quando ele chegou na casa de Potifar, aquele ambiente foi mudado, porque o Senhor estava com ele. Porque o Senhor é bondoso. Irmãos, o Senhor é bondoso. O Senhor, Deus não é diabo. Não vem por amor, vai vir pela dor. Já ouviu isso? Isso é mentira. Deus é amor. Deus não pune ninguém. Deus não manda raio do céu. Nós que muitas vezes desejamos trazer o juízo de Deus sobre as pessoas. Mas a Bíblia diz para você orar pelos teus inimigos. Mas não para que caia um raio na cabeça dele, não para que ele morra. Para abençoá-lo, para abençoá-lo. E era isso que era a vida de José, onde quer que ele pisava, a planta dos seus pés. Era uma pessoa agradável, era uma pessoa simpática, era uma pessoa dada, era uma pessoa de relacionamento, era uma pessoa, sabe, que ganhava a simpatia das pessoas. Ele encontrava graça diante de Deus e diante das pessoas. Ele encontrava graça diante de Deus e diante das pessoas. E Deus era com ele. Por onde quer que ele andasse, o ambiente era transformado, o ambiente era mudado. Ei! Sabe para quem eu estou falando? Para você. Você é um José, você é uma José. Nós somos filhos, herdeiros juntamente com Cristo, de todas as promessas do Senhor. E nós estamos nessa terra, nós estamos nessa cidade para governar. E aonde quer que pise a planta dos nossos pés, o ambiente é mudado, o ambiente é transformado, não pelos meus belos olhos, não pela minha aparência, mas pela presença de Deus em você. No teu trabalho, na tua empresa, na tua família.
Por isso, pare de murmurar, pare de reclamar. Oh céus, oh terra, oh, pare. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo. Você está recebendo essa palavra? Eu estou. Meu Deus. Escravo, preso. Bondade. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá se sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo aquilo que ele realizava. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor? Isso é prosperidade. Você, minha irmã, vai fazer uma comidinha, o Senhor é contigo e vai dar certo aquela receita. Então o marido vai chegar assim: que comida maravilhosa. Você aprendeu a cozinhar? Não, brincadeira. Não, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E tudo aquilo que eu realizar, tudo aquilo que eu fizer, o Senhor está comigo. Na limpeza da minha casa, sabe, na preparação da refeição, no meu trabalho, no relacionamento, sabe, com as pessoas, no relacionamento, sabe, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Conclusão, equipe de louvor, pode subir. Hoje de manhã eu chamei eles, ficaram quase meia hora aqui. Vamos ver se você... Conclusão, o Senhor estava com ele. Escravo, preço. O valor, o preço. Morte pela vida. Morte pela vida. Era para a morte. E foi estipulado um preço para que ele não morresse. Para que não matasse ele. 20 moedas de prata livraram ele da morte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Irmãos, nós não fomos comprados com ouro e com prata, foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui. E esse alto preço nos traz esperança, fé, em confiança num Deus que supre todas as necessidades e nos dá em abundância ainda. Não importa se você está hoje na condição de escravo. A forma como as pessoas te veem: José, você é um escravo. E José, ele sabe que ele é filho. É uma leve e momentânea situação, isso vai passar. Porque Deus está me levando para um propósito maior. Esse faz parte de um processo para alcançar o todo de Deus. E se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o mundo. Que as coisas vão acontecer. Que as coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. E Deus considerará até mesmo os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração. Romanos 6, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. O que é ser escravo? A definição de ser escravo: o domínio de algo sobre você, aonde você não tem controle nem dos teus desejos. E o texto está dizendo, como José fez: não se permita que o pecado tenha domínio sobre você, sobre a tua mente. Existem pessoas que são escravas do pecado. Existem pessoas que são escravas do cigarro. São escravas do cigarro.
escravas do álcool. Um dia uma pessoa chegou para mim, falou: pastor, você é crente, né? Falei: eu sou, até o diabo é, e ele tem medo. Até o diabo crê em Deus. O crente não pode beber. Falei: aí que você se engana. Eu sou livre para beber. Você não, você é escravo da bebida. Eu sou livre para pegar uma latinha de cerveja. Eu não consigo tomar uma latinha de cerveja inteira. Se eu tomar inteira, eu saio meio grogue. Mas eu sou livre para tomar uma latinha de cerveja. Eu sou livre. E uma latinha só. Agora não, você é escravo. Você precisa da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Você toma um engradado de cerveja e você se sente bem. Eu sou livre. Você é escravo. Eu tenho o domínio de Deus e do controle de Deus na minha vida de dizer não. De dizer não. De fugir. De resistir. Você não. Hoje nós temos o celular. O celular. O quanto esse aparelho faz parte da nossa vida. O quanto nós nos tornamos dependentes desse aparelho. O quanto isso muitas vezes está na nossa cabeceira. A primeira coisa que você faz, você... Sabe? Cuidado. Cuidado. Como que eu sei se eu sou escravo ou não? Fica uma semana sem usar o celular. Você sabe e conhece as suas limitações. Você sabe e conhece o teu coração. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando vocês. Não permitam que o pecado continue dominando vocês. Escravo próspero. A prosperidade e a abundância. Se sabemos quem nós somos em Deus e quem é Deus para nós e que Ele está conosco, nós somos prósperos. Sabe quem Deus te vê? Sabe como que Deus te vê? Olha o texto de 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Exclusividade, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. A graça de Deus sobre as nossas vidas. Você é santo. Você é santificado pela obra de Jesus Cristo. Ponha na sua mente e na sua cabeça: você não é pecador. Mas por que, Marco? Todos pecaram. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Todos pecaram. Se pela desobediência de Adão entrou o pecado no mundo, pela obediência de José, pela obediência de Jesus, entrou a redenção. Nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos verdadeiramente livres, escravos de Deus, escravos de Jesus, escravos do reino de Deus. Porque o domínio de Deus, a influência de Deus, a influência da presença de Deus habita em mim. E o pecado já não faz mais parte do meu dia a dia. Sou tentado. Nós somos tentados. Mas antes da tentação, e a tentação vem do diabo, a Bíblia diz que Deus te dá uma válvula de escape. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre você que você não possa suportar. É uma decisão, uma escolha sua. De quem é teu Deus? Pecaria eu contra meu Deus? Entristeceria o meu Deus? Não, não. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. O Senhor está comigo e eu estou com Ele. O Senhor está comigo e eu estou com eles. Geração eleita. Escravo atraente. Bonitão. Foge. Quero falar com os homens agora.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Todos nós, homens e mulheres, somos tentados nessa área, mas nós, homens, em função daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. E hoje o acesso à internet é um mundo. É um mundo. E se você não tiver consciência de quem é Deus para você, e quem é você para Deus, você cai em pecado. Não só cai, mas você torna-se um hábito, torna-se um costume que já faz parte da sua vida. Faz parte do seu dia a dia. Cauteriza a sua mente de tal maneira, de tal forma, que você não resiste. Só que ninguém sabe. A tua esposa não sabe. Teu marido não sabe. Ninguém sabe. Adão, onde você está? Estou escondido, Senhor. Por que você está escondido? Por que você não está na luz? Porque a luz denuncia aquilo que está errado. Escravos. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Por que a prosperidade de José? Por que a abundância de José? Por que aonde José mudava o ambiente? Em função do coração dele, o Senhor estava com ele. É interessante que quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é um Pentecostes. Agora, quando o Espírito Santo de Deus sai das nossas vidas, você nem percebe. Você nem percebe. Em função do pecado. Em função da escravidão do pecado. Homens solteiros, cuidado. Fujam. Homens casados, cuidado. A maior proteção para você é o teu cônjuge, é a tua esposa. É a tua esposa. A transparência, a sinceridade em tudo. A conversa. Em suprir as tuas necessidades. Sabe, em compartilhar as tuas necessidades. É a luz. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo não provém de Deus. Não provém de Deus. Não provém de Deus. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Os teus desejos, a tua vontade, as tuas decisões não são suas, são de Deus, através do Espírito Santo de Deus em você. E quando você entende que você é escravo de Cristo, porque Ele exerce domínio, controle, Ele reina sobre a sua vida, e não é algo ruim, é algo prazeroso, é algo de governo, é algo de influência, é algo para avançar, conquistar, prosperar e ter abundância, porque o teu coração está segundo o coração de Deus. Achei a Davi o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei a Davi. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus? Vocês foram comprados por alto preço. Foi pago um alto preço para nós sairmos da condição de escravos do pecado, escravos do diabo, e sermos transportados para a luz, para o reino de Deus, como filhos de Deus. Alto preço.
E que preço foi esse? A cruz. Jesus, que nos purifica, que nos limpa de toda imundícia, de todo pecado, de todo o passado. Já não existe mais nenhuma condenação sobre você para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se permita que o diabo acuse e condene você. Por quê? Porque você é filho, você é santo, você é justificado pela obra de Jesus Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Com o seu próprio corpo. Você está recebendo essa palavra? Foge. Foge, escravo preso. 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Olha que coisa linda. O título da mensagem é O Escravo Livre. Pois aquele que sendo escravo foi chamado, gente, não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou. Você é um José, porque o Senhor é contigo. Não é escolha sua, não é escolha sua. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao... Fala, eu pertenço ao Senhor. Exerça, Senhor, o domínio e o controle da minha vida. Repete isso. Exerça, Senhor, o controle e domínio da minha vida. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de... É escravo de... Você pode aplaudir a Jesus? Nós somos escravos de Cristo. De que forma? Do domínio e da influência de Cristo em nós. Porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E para encerrar, 1 Pedro 2,16. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas. Nós somos. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Sejam verdadeiramente livres. Livres de condenação, livres de mentira, livres de engano, livres de maquinação, livres. O diabo nos odeia. Quem já serve o diabo, sabe, é do diabo. Mas quem serve a Deus, o diabo nos odeia. E a única forma do mal se manifestar na terra é através de pessoas. E o diabo muitas vezes usa pessoas, mas a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o mal. Não amaldiçoe as pessoas, aquelas pessoas estão na ignorância e não estão sabendo que estão sendo usadas pelo mal. Por quê? Vivam como pessoas livres, mas não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Não use da liberdade que nós temos em Cristo Jesus para praticarmos o mal, para praticarmos pecado, para cairmos em pecado. O nosso alvo é não pecar. E se porventura, por um acaso, não é um pecado maquinado, não é um pecado combinado, não é um pecado pensado. Se porventura vem uma tentação e você cair, nós temos um advogado. Nós temos um mediador, que nós clamamos a Ele, que nós reconhecemos, pequei, e Ele te perdoa, e esquece, e limpa. E siga em frente. Vivam como servos, como escravos de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos ficar em pé. Você recebe essa palavra? Vamos adorar ao Senhor. Graça é favor imerecido. Nós não alcançamos algo porque você é bom ou porque você é... Sabe, nós alcançamos porque Deus é amor, Deus é bom. E Ele decidiu se manifestar o seu amor entregando Jesus Cristo. Isso é graça. E Ele é bom. Vamos cantar essa música, fazendo dessa música a nossa oração.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Obrigado, Jesus. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Declare: graça real, amor verdadeiro, venceu todo Aleluia. mal. Obrigado, na Jesus. cruz venceu por Aleluia. mim. Sim, ó Deus. Me chama de filho, me livra da escravidão. Eu sou livre, verdadeiramente livre. Eu sou herdeiro, chamado para reinar. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Oh, graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal. Na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolhestes a mim. Oh, não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste. Aleluia. Você é escolhido, chamado por Ele. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal. Na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal. Na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Você pode aplaudir a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Deus, nós temos convicção e certeza, o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos habitação, templo do Espírito Santo. Deus é um tempo de governo, é um tempo de influência, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. Deus é um tempo, Senhor, de fazermos diferença aonde quer que pise a planta dos nossos pés.
Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus, eu quero declarar o ilimitado do Senhor ainda neste ano, sobre a vida financeira, um milagre sobrenatural daqueles que precisam, Senhor, comprar, vender. Deus, em nome de Jesus, que os recursos virão, Senhor, dos meios menos prováveis, mas as tuas necessidades serão supridas, e Deus quer te dar em abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Basta esse tempo de escassez, basta esse tempo de escravidão ao dinheiro, aos recursos materiais. Deus, nós nos entregamos à tua soberania, ao controle do Senhor, e eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos a nós, usa-nos, Senhor, a cada um de nós, para exercermos governo, Senhor, na habilidade e capacidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus, o teu trabalho não será mais o mesmo, a tua profissão não será mais a mesma, a tua empresa não será mais a mesma, porque o Senhor está contigo. E as pessoas perceberão ao entrarem na tua empresa, ao você entrar na sua empresa, não importa se você é um servo, se você é empregado, se você é patrão, não importa, o Senhor está com você. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua família e a tua parentela. Eles serão beneficiados através da tua vida, porque Deus tem te levantado como governo, como influência, e os nossos parentes, os nossos familiares são beneficiados por aquilo que Deus é em nós e através de nós. Eu quero abençoar toda a tua parentela, todos os teus familiares, com toda sorte de bênção espiritual. Saia daqui convicto de quem você é e quem é Deus para você. E com júbilo, Senhor, com alegria, com cântico, com palmas, queremos exaltar, glorificar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Acordar e saber a razão, sonhos vão reviver, a vida é viver com você, estou decidido. Levantou e mostrou sua glória, sempre no seu amor, puro e livre eu sou, não perco mais tempo, declare. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Sempre ao teu lado, completo sou nesse amor, a vida que fez e me deu, é a vida que escolho viver. Declare forte. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Celebra Ele. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma
Toma cor ao meu redor, novo sou, vivo em meu Salvador. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor, novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver, isso é que é viver, isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei, o seu amor é o que me faz voar, liberdade que a todos dá, tudo o que eu quero é você. Deus abençoe.